é um baita jogador. Lamento, inclusive, que ele não seja brasileiro. Mas você pega aí Darwin Nunes, o Marcos Leonardo, que para mim também é bom jogador. Aí você vai pegando os caras que foram contratados. Inacreditável. Assim, é muito cara bom, exceto o Pedrinho. Exato. Que foi negociado num preço interessante posteriormente. O Pedrinho destoa muito ali, né, cara? O Thiago Soares, do Celeste Sites, é isso? Celeste Insights. Foi ele que produziu isso aqui, que é a matéria sobre o Pinto. E o Pinto vem firme, né, Valu? Acho que vai dar muito certo, né, Valu? É o Joaquim, né? Pinto é o profissional que está chegando para falar a respeito de, por exemplo, o Enzo Fernandes foi vendido por 121, foi comprado por 44 milhões. O Darwin Nunes foi vendido por 85. O lucro pagou uma bagatela. Foi adquirido por 34. Aí. O David Neres foi adquirido por 15, foi vendido por 28. Falando em milhões de euros. O Arthur Cabral está nessa lista também? Não, nessa lista aqui não. Temos o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, ele foi adquirido por 22 e vendido por 40. Enfim, e todos esses jogadores têm uma questão importante. Jogadores que, no máximo, 25 anos, então atletas com muito potencial de revenda, né? Pro mercado. Claro, essa realidade desses números aqui é uma realidade completamente diferente em termos de futebol sul-americano. Agora, o Joaquim Pinto, ele é um cara que... Sabe quando algum jogador se destaca na Libertadores, mas aí já é oitavas de final, quartas de final, e que nós, aqui no Brasil, olhamos e falamos, esse jogador aí, talvez um jogador interessante, quanto que é o passe? E aí o passe já está muito caro, ele é o cara que consegue exatamente... Antes desses caras eclodirem com algum destaque nas competições na América do Sul, ele consegue trabalhar com o seu departamento de scout e conseguir captar. Acho que é bem interessante e teremos um maior refinamento com relação aos atletas que forem contratados agora pelo Cruzeiro. Futebol não é só planilha, mas é muito importante você cada vez mais profissionalizar, principalmente aqueles jogadores, para que você não faça investimentos que possam, logo ali na frente, significarem um insucesso dentro do clube e um prejuízo, coisa que a gente viu nos últimos tempos no Cruzeiro. Você acha que o departamento de scout antes da chegada do Pinto era ruim? Não. O que pode mudar daqui para frente? Primeiro que a questão do Joaquim não é o departamento, né? É a questão da autonomia que esse departamento não tinha. Então, tudo isso diz a respeito. Você não adianta você ter grandes profissionais, mas você não dá autonomia a esses profissionais. Então, o Cruzeiro tinha uma estrutura de futebol, um funcionamento que teve. Não foram só coisas ruins, não, mas tinha o poder centralizado na figura do Alexandre Matos. Era um poder completamente centralizado lá. A autonomia dele. Existiam os outros, mas quem, de fato, era a voz mais ativa e que determinava rumos era o Alexandre Matos. O departamento de futebol do Cruzeiro passou por uma nova reestruturação. E não é pelo fato de não ter a figura somente do Alexandre Matos, não. Entenderam que é importante que os processos de contratação no Cruzeiro precisam de se dar de uma outra forma. Isso quer dizer que daqui para frente, então, Valu, tudo vai ser certo? Não, gente. Ninguém tem essa garantia nem numa receita de bolo. Quanto mais em algo tão complexo de futebol. A mim agrada quando o Cruzeiro, o Atlético, o América, os clubes de uma maneira geral, melhoram os processos, profissionalizam mais os requisitos para trazerem jogadores, porque isso pode significar uma diminuição na margem de erro. Antes não era profissional? Não tem isso na minha fala, Thiago. O que eu disse. Só que eles profissionalizaram mais. Antes era o quê? Era amador? Aí fica a seu critério. Sinceramente, Valor, eu discordo bastante de você, embora eu acho que é uma baita contratação. E tem um ponto importante, e muito importante mesmo, que além de ser um profissional com um currículo que nós estamos vendo aqui, se puder até mostrar de novo esse currículo que fica aqui ao nosso lado, olha o que o cara conseguiu fazer de venda do clube. É muita grana. Nós estamos falando em 471 milhões recebidos para 193 milhões gastos. Então nós estamos falando de um profissional que tem uma qualidade
muito boa e inquestionável. Mas é um cara que o Jardim conhece e sabe da capacidade dele. Tanto que o Jardim se tornou uma espécie de... Hoje o CEO do Cruzeiro é o Jardim, né? A verdade é essa. Hoje o cara que atua como CEO do Cruzeiro no dia a dia é o Leonardo Jardim. Então o técnico encontrou que na cabeça dele é a melhor opção. E vem com o aval e a confiança total dele, de conhecimento do Leonardo Jardim, como é o trabalho do Joaquim Pinto. Então, esse trabalho vai ser exercido aqui por uma pessoa de extrema confiança dele. Ah, vocês já trabalharam juntos, vocês já estiveram juntos. Não é só nesse sentido que você gera e que você conquista a confiança de alguém. A pessoa, o Joaquim, por ter trabalhado tanto tempo no Benfica, um dos principais clubes do futebol europeu, o Leonardo Jardim, por ser português, vai ter esse entendimento e esse conhecimento do que é o cara. Então, vem com esse aval, com a confiança e que deve sim gerar bons frutos para a equipe do Cruzeiro. A melhor parte a destacar é só a experiência dele com o nosso mercado, né? Porque Darwin Nunes, uruguaio, também a gente ali o Enzo Fernandes, argentino. Então a gente vê um cara, e tem um Pedrinho também que é daqui, aí tem um Cebolinha, que eu não acho que foi um erro de avaliação, ali entrou como prejuízo, mas o Cebolinha, como quando jogava no Grêmio, ele era ruim de bola? Não, ele era ruim de bola? contrário. Ele era... Pelo que isso, contrário, cara? o próprio Pedrinho... Ele era o sobrenome do Joaquim. Não era. O Pedrinho eu não acho, não, porque ele brilhou muito na Copa São Paulo. Sim, mas tem aí um gol quando, anulado na Copa do então, Brasil. cara, mas quando aparece com essa tudo pouca bem. idade, o cara já explode, você ele vai tá lá, atento, você ele vai lá tá e se atento. garante. Agora, não quer dizer que você buscou na copinha ou buscou um jogador jovem num clube, que esse cara vai voar, vai explodir. Gente, Por e exemplo, futebol é o feito de Vitor acertos Roque, e erros. o Vitor Roque era um cara que eu imaginei que fosse explodir no Barcelona. Pô, E só ele tá tem de volta, 19, tá no 18 Palmeiras anos, cara. e nem Vamos com titular calma. ele tem sido no Palmeiras. Ele tá passando um momento difícil, vamos com calma. Sim, é por isso que eu falo. Tem uma série de fatores. Por exemplo, você aponta o dedo e diz, o Patrick não estava jogando no Atlético. Mas você viu que depois que ele começou a jogar, ele nas entrevistas, que aliás o Patrick fala muito bem, Eu gostaria, inclusive, até de um dia ele participar com a gente aqui. Ele fala muito bem e é bom jogador, né? Tem características interessantes. E aí, cara, depois das declarações dele, a gente foi entender que ele tinha sérios problemas na vida pessoal, entendeu? Dizer que isso não tem influência no resultado do trabalho do cara também é uma maldade, né? E outra coisa, o Cruzeiro tem feito um trabalho. Quando o Cruzeiro conheceu o que o Léo Jardim fazia fora do banco de reservas, no dia a dia, o Cruzeiro entendeu que ele vem de uma escola que é uma referência no mundo, né? De preparação de profissionais, seja do scout ou ali para treinar e tal. E aí o Cruzeiro falou, opa, talvez implantar isso aqui seja uma ótima saída. E aí falou, Matos, o seu sistema a gente vai deixar de lado e a gente vai trabalhar mais no sistema do Jardim. E quem trouxe o Jardim foi exatamente o Matos. Então começaram a entender que o Jardim poderia ser mais que um treinador. Ninguém entregou a chave do CT pro Jardim, mas dá autonomia para ele indicar um cara do scout, para daqui a pouco ele indicar um jogador aqui, outro acolá, que é inerente ao trabalho de treinador. Agora, que o Cruzeiro tem se preocupado em mudar o sistema, desde a formação até a chegada do jogador ali no time profissional, ou também de formação e daqui a pouco colocar o garoto para vender e faturar, talvez o Pinto seja o mais indicado. Aliás, daqui a pouco nós vamos ver o elenco do Cruzeiro para saber como é que o Pinto vai entrar nesse elenco aí e tal. Mas antes eu preciso só falar de uma super novidade.